Olá pessoal, tem uma tradição já de 8 anos que começou com um pedido lá da revista da Copercana, do Manuel Hortolã, para fazer um resumo todos os meses dos fatos relevantes aí do agro. E agora vou disponibilizar também em vídeo esse resumo para facilitar para vocês aí a ver o que aconteceu de relevante nos últimos 30 dias e os principais pontos dos próximos 30 dias. Acho que vale começar destacando a nova estimativa de safra da Conab, que veio, deixa eu pegar aqui na minha cola, com 273,8 milhões de toneladas. Isso é 6,5% a mais do que a safra anterior e dá quase 17 milhões de toneladas de grãos adicionais. Olha que beleza, né? Com esse preço e esse volume, ajudando aí a agricultura brasileira. Impressionante foi a área, que cresceu de 65,9 milhões de hectares para 68,5 milhões de hectares, quase 4% a mais. Sabe quanto que a gente agregou de área de um ano para o outro? 2,6 milhões de hectares. Então vejam só, o Brasil hoje usando 68,5, sendo 48,5 de primeira safra e 20 de segunda safra. Então, na verdade, toda essa produção brasileira, 270 vamos resumir, 4 milhões de toneladas, é feita em apenas 48,5 milhões de hectares. Desses 48,5, 20 são usados novamente na segunda safra. No caso da soja, o que aconteceu aí? 135,5 milhões de toneladas, 8,6% acima, 10 milhões de toneladas de soja a mais nós estamos gerando. A área pulou de 37 para 38,5 milhões de hectares, 1,5 milhão de hectares adicionais. Impressionante, né? É uma situação de preços incrível, né? R$ 165 agora. Se você quiser vender soja de abril de 2022, R$ 152 a saca, já dá para planejar nesse momento. A Argentina está vindo aí com 5 milhões a menos devido à seca. E a outra boa notícia que veio da soja foi os Estados Unidos, né, que vão plantar 1 milhão de hectares a menos do que era a estimativa do mercado, contribuiu para esse aumento de preços aí que nós vimos, né? No milho, 109 milhões de toneladas, 6,2% acima da safra passada, sendo 24,5 na primeira safra, 82,6 da segunda safra, 1,8 milhão de toneladas na terceira safra, principalmente em algumas regiões do Nordeste ali. A área pula de 18,53 milhões de hectares para 19,71. O milho, 1,2 milhão de hectares a mais. Impressionante, né? Nós devemos consumir 72,2 milhões de toneladas e 35 milhões serão exportadas. Impressionante. Preços do milho, enquanto eu estou gravando aqui, ouvi dizer que bateu em 3 dígitos, né? Mas pelo menos reais 92, 95 a saca. Se você quiser vender milho de agosto de 2022, você tem hoje em São Paulo R$ 66 a saca já garantidos. Então vejam vocês aí no quadro que impressionante que está o aumento da produção brasileira, principalmente dos dois principais grãos aqui. Os demais vocês conseguem ver no quadro como aumentaram, né? Alguns pontos de destaque adicionais aqui que eu anotei para passar para vocês nesse boletim, né? Eu já falei do USDA com as expectativas bem menores, né? 1 milhão de hectares a menos na soja, 1 milhão a menos no milho, isso ajudou aí no preço. A CNA soltou a estimativa do valor bruto da produção para agora, no ano de 2021, 1,14 trilhão de reais. Isso é a renda no campo, né? O volume de produtos, tanto da agricultura quanto da pecuária, multiplicado pelo preço. Aumento de praticamente 16% em relação ao ano de 2020. Outro relatório bacana dos últimos 30 dias que vale a pena destacar, da Embrapa. O Brasil é responsável por alimentar praticamente 800 milhões de pessoas no planeta. Setor de fertilizantes espera vender 42 milhões de toneladas,
6% a mais do que o ano passado, e as importações de janeiro e fevereiro estão 50% maiores do que o que nós tivemos no ano passado. Então, realmente, são números impressionantes desse nosso Agro 30, né, dos primeiros 10, 15 dias de abril e os últimos 15 de março. O que você teria que olhar agora para esse mês? Vamos lá, expectativas, né, de fatos principais que eu tenho que monitorar. Colheita da primeira safra no Brasil está praticamente encerrada, essa soja já está em casa, na verdade não está em casa, né, ela já está indo embora, porque agora em março o Brasil exportou 15 milhões de toneladas de soja. A expectativa é que em abril bata esse recorde, né? Então, ela está aí. A nossa preocupação agora é com o clima, principalmente na segunda safra, e aí estamos falando do milho, né? 45% do milho no Mato Grosso, que é importantíssimo, foi plantado fora da janela ideal, portanto vai correr mais riscos lá adiante com a questão se secar, né? Se o clima não ajudar. Então o clima agora é a principal variável que nós temos que olhar. Segundo ponto, a questão da demanda mundial, importações da Ásia, da China, firmes, olhar o que está acontecendo lá, quais são os resultados aí das importações quando fechar os números de março. Esse é um ponto muito importante. Monitorar lá também dentro do aspecto importações, um possível novo surto da peste suína africana lá na China, seria um ponto. Terceiro ponto a ser observado é aqui o Brasil, o mercado interno, a nossa gravíssima crise, lamentável, né, do Covid, isolamento, desemprego, apoio, enfim, como que isso aí tudo vai se refletir no consumo aqui dentro, porque muitos setores, o mercado interno é que é o importante, né, não tem esse benefício todo aí da exportação com esses preços que estão acontecendo. Quarto fator para monitorar agora é o comportamento dos americanos no plantio da mega safra sempre americana. Então tem que vier de notícia de lá é importante, tanto no volume de áreas quanto na questão climática, né? Estavam dizendo essa semana que está previsto excesso de chuvas que pode atrasar o plantio nos Estados Unidos, e quando atrasa lá coloca o final da safra mais perto da neve, né? Muito apertado em algumas regiões, e isso coloca em risco. E o quinto e último ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é prestar um carinho especial, atenção no negócio de compras de insumos, porque o que acontece? Nós estamos prevendo aí que talvez a próxima safra nossa, 21-22, vai agregar pelo menos mais uns 2 milhões de hectares, talvez, com esses preços, né? Então, ficar de olho nos insumos. Tem, inclusive, uma alta autoridade lá do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, acredita que de soja o Brasil vai para 40 milhões de hectares, só a soja a gente aumenta 1 milhão e 500 mil hectares, né? E também no milho a gente deve chegar aí em 20 milhões de hectares. E a área de algodão também volta, né, com essas perspectivas aí agora em agosto, setembro. Então a questão de insumos é uma coisa, o quinto ponto para vocês se preocuparem agora nos próximos 30 dias. Aparentemente na China a produção está normal, mas nós estamos enfrentando um problema grave de transporte no mundo. E com todas essas áreas adicionais, tem que olhar um pouco essa questão da demanda, né? Bem casadinha aí as operações, pensar também numa possível valorização do câmbio, né? Mais para o final do ano. Enfim, boas tomadas de decisão aí para vocês. Esse é o nosso Agro 30. Se você quiser o texto, ele tem umas 3 páginas, tem muito mais informações que as que eu passei aqui. Lá no site doutoragro.com, na área de artigos, você encontra o texto, tem os livros, enfim. É uma plataforma de conhecimento para ajudar vocês na tomada de decisões. Espero que tenha sido agradável aí e acompanhe então mensalmente ao redor sempre do dia 10, a partir de agora, o nosso Agro 30 em formato de vídeo e não apenas de texto, tentando ficar mais fácil e mais moderno para vocês. Valeu, pessoal, um abraço e muito obrigado pela atenção.